tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de janeiro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2172. Tem 5 páginas, 41 logias e 16 máximos. O tema é comunicação lacunada. Está dentro da comunicologia, especialidade. Quem redigiu o verbete com muito critério foi a professora Alba, que está aqui na cadeira das rés e muito bem assessorada. Definição: a comunicação lacunada é a falha na transmissão de informações caracterizada pela descontinuidade do processo interativo, suscitando interpretações errôneas da parte da consciência receptora quanto à intenção da consciência emissora, possibilitando auto- e heteroassédios ou acompliciamentos interconscienciais. O 1% de má formação ou de má forma atrapalhando os 99% de conteúdo. A falta da unidade linguística adequada para explicar o conceito. O corte do final de palavras e frases. Os exemplos desconexos da autoexposição. A criticidade quanto à inadequação do assunto. A palavra solta na condição de resposta à pergunta complexa. Olha, eu li apenas um pedaço aqui para não ficar lacunado, tem muito mais coisa. Eu li um quarto do tópico sobre fatologia. As palavras em conformidade com a sinalética energética e parapsíquica pessoal. A representatividade multidimensional influenciando na comunicação intrafísica. O medo da interferência de agentes extrafísicos, estabelecendo os limites da fala da consim. Na argumentologia tem a terapeuticologia, com 35 exemplos de posturas pró-comunicação plena a serem analisadas e empregadas no dia a dia conforme a necessidade. Vale a pena ver esses 35 itens. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos ansiedade omissiva, autoestigmatização, hipomnésia, raciocínio falho e truncagem intraconsciencial. Frase enfática: a comunicação lacunada, comum entre os pré-serenões vulgares, é realidade interconsciencial a ser solucionada de modo a minimizar equívocos em proveito da tarefa do esclarecimento. Você apresenta algum nível de comunicação lacunada? Qual é o nível de autoconsciência multidimensional de tal fato? A bibliografia tem 3 fontes. Agora, mega análise. Perdão. Comunicação. Comunicologia, descontinuidade, omissão, ruído, desinformação, incomunicação, ambiguidade, subinformação, verbofobia, lexicologia, intencionologia e interlocução. São 12 itens que nós destacamos aí na mega análise. Agora, questionamento. Terminei um namoro há 9 anos e desde então trago um alto assédio, monideísmos cíclicos de culpa, remorso e sentimento de perda, enquanto a outra pessoa seguiu sua vida normalmente. Quero me livrar disso definitivamente. O senhor tem alguma sugestão do que posso fazer? Não, aí é um processo de higiene mental e a pessoa vê para não fazer devaneio, ela ter uma racionalidade linear através da pensenologia reta e esquecer aquilo que não tem mais razão de ser. Põe uma pedra no assunto. Agora, ó, você já julgou todos os bagulhos energéticos referentes a esses 9 anos aí? Isso é bom, é importante, para não fazer o link. Se a pessoa seguiu a vida normalmente, ela está ótima. Isso foi melhor ter separado. Agora, eu quero lembrar a você que na Terra tem 7 bilhões de pessoas. Pelo menos 3 bilhões desses são homens. Vamos pensar nisso. Então, você tem muita
dupla pela frente, ainda mais você que é fora de série. Agora, para você, Alba, gostaria que nos explicasse melhor como funciona o holopensene pessoal lacunado. Pensenologia, página 1, primeira linha. Esse holopensene lacunado, como o pensene carrega pensamento, sentimento, energias, pelo menos em algum ponto desses você tem a lacuna. Então, como é que é? Sempre dá a sensação de que sempre está faltando alguma coisa naquela pessoa. Então, às vezes é uma coerência com o nível evolutivo dela, já tem alguns trafores que podem ser postos em prática e a pessoa não coloca, fica um pouco esperando as coisas acontecerem. Então tem uma incoerência, dá para sentir uma incoerência na pessoa, e isso dentro desse holopensene lacunado. Enfatologia, página 1, segunda linha. Poderia nos detalhar a aura de mistério e ativação do esquema do merecimento, nona linha? A aura de mistério quando a pessoa, em geral, está conversando com alguém ou respondendo uma pergunta, e aí ela não dá todas as informações, né? Ela faz um mistério. Isso não é positivo, porque não mostra, a pessoa não mostra quem que ela é. E a parte da ativação do esquema de merecimento é um esquema que tem, até estudado pela psicologia, que é quando a pessoa ela sente uma superioridade, ela acha que tem que ter privilégios. Então, ela não vai explicar muito o que ela quer para os outros, porque ela quer que os outros adivinhem aquilo. Então, eu não preciso ficar dando detalhes do que eu estou precisando aqui agora. Você já tinha que ter ido e arrumado para mim, tipo assim, o servo, alguma coisa assim. Esse é o esquema de merecimento dentro da comunicação lacunada. E segundo item da parafatologia, página 3. As palavras em conformidade com a sinalética energética e parapsíquica pessoal. Esse aí é o mais difícil assim que eu estou vendo, porque às vezes a gente tem intuição de falar alguma coisa. Por exemplo, um exemplo bem prático. Várias vezes eu saí de casa e veio a informação assim do amparador: avisa fulano que você está saindo. Aí eu não avisava, aí dava problema. Então, ou então, eu estou falando alguma coisa com alguém, estou tendo uma conversa, um diálogo, e não é para tocar em determinado assunto. Aí eu tocava no assunto, dava problema. Então, hoje eu percebo mais, eu fico mais ligada com essa, para ter mais conformidade com a sinalética. Veio para não falar, veio para falar. Então, aí eu vou testando e hoje eu vejo que está dando mais certo. Então, é usar a sinalética parapsíquica para ter uma comunicação plena. O senhor conhece o cineasta francês François Truffaut? É lógico. Ontem assisti um filme dele, em 1971, que se chama As Duas Inglesas e o Amor. Esse filme marcou e retrata a minha história de vida afetiva. Gosto de duas consciências femininas que são muito parecidas fisicamente e totalmente diferentes consciencialmente. Uma tem 24 anos e está formando em medicina, e a outra tem 17 anos e pensa em ser dentista. Ambas são recíprocas e discretíssimas a esse amor. As duas são donzelas louríssimas, moderníssimas. Necessito sair do romantismo psicossomático para formar um duplismo evolutivo mental somático com uma delas. Alguma dica nessa situação dificílima? Não, eu acho que você é muito imatura. Preferível você arranjar essa que tem 24 anos, porque deve estar mais madura. Pode te ajudar mais. E vai se formar em medicina, aí você vai ser o primeiro paciente dela. Pode ser então que aí vai melhorar, porque você é muito menino. Ele tem 28 anos, mas pelas coisas dele, às vezes, ele escreve quase todo dia para cá. De modo que talvez essa de medicina é melhor para você. Pensa nisso.
ponto de vista da evolução, a gente tem que fazer uma dupla que um ajude o outro a evoluir. Isso é que é mais importante, é um processo de interassistencialidade. De modo que é por aí. Ainda entrego a professora Alba para você. Alba, aqui na fatologia, a 9ª linha, ativação do esquema de merecimento. Essa ativação é aquela que a gente falou, que é quando a pessoa ela tem aquele esquema que a psicologia estuda, do merecimento, da arrogância, da grandiosidade. Então, existe uma crença de que ela é superior em relação aos outros e que merece determinados privilégios. Então, como é que isso funciona dentro da comunicação lacunada? Ela não explicita exatamente o que ela quer dos outros. Então, às vezes a pessoa até faz birra porque o outro não deu aquilo para ela. Tá, mas ela não explicou, né? Então, essa é a ativação. Então, se a pessoa ficar ligada, ela desativa isso aí, esse tipo de esquema. Agora, na página 2, a teoriologia. A teoria da conspiração, queria saber em relação à comunicação lacunada. A teoria da conspiração é assim, a gente precisa ficar atento ao que fala com as pessoas, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma forma de funcionar. E tem gente que gosta de fazer teoria da conspiração, né? Então, se você fala tal palavra, porque está contra mim ou alguma coisa. Então, você sabendo como é que as pessoas funcionam melhor, e aí você vê pela sinalética, a própria parapsíquica, né, as energias, às vezes o amparo está ali na hora, dá ideia para você falar ou não tal coisa. Aí você sabe melhor se existe essa tendência de conspiração. Aí você não entra tem até a gente até colocou aqui na remissiologia, que é aquele verbete que é a autoestigmatização. Aí você não entra nessa autoestigmatização. Agora, na polinomiologia, o último polinômio, o polinômio emissor, mensagem, ruído, receptor e feedback. Sim. Esse aqui é o polinômio que, se você tirar o ruído, o que é quase impossível na comunicação no nosso nível, é o que seria a comunicação plena, né? Mas, então, a comunicação ela é dada pelo emissor, a pessoa que está falando, ou está escrevendo, ou está expressando alguma coisa, ela expressa uma mensagem e o receptor recebe essa mensagem e dá o feedback. Com a lacuna, existe um ruído aí no meio, e esse ruído pode variar em percentual, maior ou menor. A ideia da gente aqui com o verbete é mostrar que esse ruído pode trazer mais problemas do que a gente imagina e que a gente diminua ao mínimo assim, esse ruído, para ter uma conversa melhor, para conseguir fazer tares e tudo nesse sentido. Mas a dúvida é mais em relação a esse feedback, porque se tem todo esse encadeamento. O feedback. O feedback é uma realimentação, né? Aí eu queria entender mais em relação ao feedback. Se a comunicação ela chega mais limpa, o feedback também é mais produtivo. É assim, quando eu converso com alguém, eu posso falar de forma truncada, né? Ou eu posso falar explicado. Se for truncado, a tendência ao outro entender uma coisa totalmente diferente do que eu estou falando é maior. Se eu tentar escolher as palavras certas, às vezes a energia certa, questionar a minha própria intenção de como é que eu estou falando, essa mensagem pode chegar muito mais limpa no outro. E aí o retorno, ou seja, o retorno da conversa, ou a continuação, ou até o que a pessoa pode me dar com aquele pedido que eu estou fazendo a ela, por exemplo, se esse for o caso, pode ficar mais coerente, mais dentro do escopo do que a gente está conversando. Eu não sei se ficou claro agora. Correto. Agora, a última coisa, na fatologia da página primeira aí,
a penúltima e última linha, o fato de a concisão não ser necessariamente comunicação lacunada e a prolixidade não ser comunicação plena. Isso aqui veio porque a pessoa pode pensar, então comunicação lacunada é da pessoa que fala pouco. Não necessariamente. A pessoa pode falar pouco, mas falar acertadamente, falar de forma correta, de forma assertiva. E a pessoa que fala bastante também não necessariamente tem uma comunicação plena. Ela pode ser prolixa, pode perder tempo sem chegar ao ponto onde quer atingir. Então é só um contraponto desse pensamento, né? Aqui parece que eu estava pensando em termos de quem faz pergunta, é melhor ela fazer aquilo concisamente. Quando ela tem uma prolixidade, ela começar a perguntar e falar demais, aí a pessoa não está nem entende o que ela está perguntando. Talvez isso também, né? Pode ser também por aí. Tá, ok, obrigado. Obrigada. Alba, Oi. aqui. Em antonimologia, você coloca o item 2, autoposicionamento indubitável. O item... Tá. Na antonimologia, na página 1. Antonimologia. O item 2 da antonimologia. Antonimologia? Tá. O autoposicionamento indubitável. Sim. Tá. Poderia explicitar? Sim. Quando você se posiciona de uma forma, da melhor forma que você pode, da forma mais clara, não fica dúvida do que você quer expressar. Então, um exemplo bem fácil é você perguntar para a pessoa: você gosta de sorvete de flocos ou de creme? De flocos. Flocos. Essa resposta foi assim meio duvidosa, sabe? A pessoa quase que perguntou para o outro se era flocos mesmo que ela gostava. Então, quando você se posiciona, você diz: eu gosto de flocos. Fica claro, não resta dúvida aí. Tem a ver com a numerologia? A partir da entonação? Tem a ver com a numerologia. Todos esses itens? A dicção, a fluência, a firmeza? Tem a ver com aquela última parte da numerologia, que é a entonação, a dicção, a fluência, a firmeza, a articulação, a velocidade e o volume da voz. Então, eu pergunto uma coisa, a segunda linha da fatologia, coloca o 1% da má forma atrapalhando os 99% de conteúdo. Totalmente relacionado. E o que você acha a respeito disso? Porque eu tenho também minha própria conclusão, né? Tá bem relacionado com o que você perguntou antes. Por quê? Porque se você não tem uma boa dicção, se você não tem fluência, se o volume da sua voz fica muito baixo ou muito alto, isso tudo é forma, isso tudo é moldura. Mas o conteúdo, ele pode ficar prejudicado por toda essa moldura que você colocou ali. Então, se eu começar a falar baixinho ou longe do microfone aqui, você não vai ouvir, né? E então é a minha forma de falar, dificultando o entendimento do conteúdo que eu tenho para passar. Aí eu estou falando de fala, mas a gente pode colocar em várias coisas, né? Escrita, os gestos também, sim, tudo, né? Também. Porque eu estava pensando a respeito do confort, né? Que o confort ou conformática, que a compreensão da mensagem ou do parapercepto define ou não a acabativa da forma. Eu acho que isso tem a ver. Tem a ver. Agora, não dá para ficar preso na forma. Não, mas eu acho que a importância da compreensão do conteúdo ou do parapercepto, né? Que é a mensagem. Sim, passa pela forma, sim. Eu acho que tem a ver. A respeito da terapeuticologia, você coloca
os itens 33, 34 e 35. Repercutibilidade, reverificabilidade e sensibilidade. Para explicar cada um? Sim, poderia ampliar? A repercutibilidade. Do conscienciograma, né? Você colocou... Tem a ver com o conscienciograma. É o uso intencional de palavras de alcance interdimensional. Então, às vezes, você percebe que tem uma consciex num determinado ambiente que está relacionada a um trafar seu. E para você se posicionar melhor e mostrar que está tentando atualizar aquilo, está tentando melhorar aquele trafar, você fala uma palavra ou uma frase específica para o seu interlocutor, sei lá, às vezes até em voz alta sozinho, para fica claro ali que você não está mais com aquele padrão anterior. Você está atualizando aquilo. Aí a pessoa, às vezes, que está conversando com você até se questiona, né? Mas por que está falando isso? É multidimensional. Não é só para o intrafísico que você está falando, né? A parte da reverificabilidade, que é a confirmação do apoio grupal para projetos relevantes, é quando a gente está à frente de algum projeto e às vezes não tem o apoio do grupo que está diretamente ligado àquele projeto. Então, você precisa saber, você precisa perguntar a cada pessoa daquele grupo ali o que a pessoa acha, porque às vezes no grupo tem fogo amigo, o outro não gostou, aí fica tentando bloquear a sua ação dentro daquele projeto. E aí, então, você fica meio vendido. Se você tem uma comunicação plena, e aí, o que você achou? O que você achou? O que você achou? Aí você sabe todo mundo quem está a favor, quem está contra. Aí fica claro, não tem problema. E a sensibilidade, que é a lucidez quanto às energias entrantes nas lacunas pessoais, tem muito a ver com o energossoma. A gente precisa fazer o estado vibracional várias vezes também, porque pode haver algumas lacunas no energossoma que, se a gente não fizer o estado vibracional, aquilo dali pode virar uma quantidade grande de energias ali bloqueando um chakra, ou vira um buraco na sua psicosfera, e aí você sente que fica vazando energia dali o tempo todo. E às vezes as pessoas vêm e tocam num determinado assunto e aí você sente que está vazando, está vazando, está vazando. Então, para cuidar disso aí. O que você está colocando na parafatologia, na penúltima linha, você coloca a representatividade multidimensional influenciando na comunicação intrafísica. Ou seja que isso também tem a ver, né, com a sensibilidade. Não é bem por aí, não. A parte da sensibilidade é mais para você perceber como é que está o seu energossoma. E você ficar mais inteira, né, energeticamente. Agora, essa parte da representatividade é o quanto que aqueles grupos que você inevitavelmente representa, por exemplo, você tem uma conexão com pessoas de pessoas da monarquia, ou pessoas do belicismo, ou pessoas da religião, qualquer grupo desse, ou uma etnia, um chinês, entende? Esses grupos inevitavelmente estão dentro da nossa aula memória, e a gente acaba representando isso aqui no intrafísico. Então, quando você vai conversar com outra pessoa que às vezes é contrária àquele grupo, essa comunicação pode ficar lacunada. Então tem que tomar cuidado para, na hora de você conversar ou você interagir, você colocar sempre a melhor informação possível, para não ficar truncado. Mas aí a sensibilidade também tem. Aí tem sensibilidade também, tem. A verbetógrafa. Para que alguém seja influenciado por algum pensene negativo, esta pessoa deve estar em nível energético semelhante ao padrão pensênico emitido? Para ser influenciada? Bom, aí eu não tenho tanta experiência assim com relação a padrões e vibrações energéticas. Mas quanto mais próximo, mais né? Influência terá a emissão com o receptor. Poderia nos detalhar em Efeitologia, página 2, primeira linha,
os efeitos da inércia da expressão na criação de patopensenes e os efeitos da coerção na fase infantil, na vida adulta. Tá, esse efeito da inércia da expressão, essa expressão, ela não era expressão, acho que houve um erro aqui da digitação. O efeito da inércia da consciência na criação de patopensenes. Então, como é que funciona? Eu tenho um jeito de funcionar, de pensenizar, eu tenho lá a minha pensenidade, e aí se eu tenho resistência, o que é inércia? A inércia é resistência ao movimento, à aceleração, tanto a partir do zero para qualquer nível de movimento, ou você pode também estar no movimento e ter resistência a acelerar. Então, eu posso ter uma resistência pessoal a mudar, a ter uma pensenidade diferente, mais evolutiva, por exemplo. Isso tem a criação de patopensenes. Aí como é que é? Eu estou lá conversando com o Joãozinho e aí de repente vem uma informação que eu não gostei. Se eu não acelero as minhas energias, se eu não faço nenhum movimento para pensar diferente do que já estou condicionada, a tendência é eu criar patopensene, se eu tiver essa forma de funcionar, é maior. Então a gente tem que estar sempre assim, mais flexível com o que penseniza, para não acabar tendo um monoideísmo, né? Inércia é essa resistência de você sair do monoideísmo. E os efeitos da coerção da fase infantil na vida adulta são os efeitos com relação à comunicação da pessoa. Às vezes a pessoa não teve muitos inputs durante a fase infantil, ou um caso que eu estava vendo recentemente é que a pessoa morava numa casa que todo mundo sabia de toda a vida de todo mundo o tempo todo, e qualquer coisinha que aparecesse tinha que ser noticiado, assim. Então isso acabou fazendo assim, tipo um oposto. A pessoa não queria falar absolutamente nada, porque era tanta informação de todo mundo, qual é a cor da calcinha da tia fulana hoje, sabe? Então poupe-me dos detalhes sórdidos, sabe? Aí a pessoa vai para o outro oposto, não vou falar nada, o que também é imaturo. Então saber lidar com isso aí. Na Terapeuticologia, página 3, poderia nos explicar os itens 4, atualização, e 14, convivialidade. Atualização. Apresentação despojada da nova realidade evolutiva pessoal. Isso aí acontece muito, assim, até converso com as pessoas quando elas vão para casa. Quando elas vão para a casa do pai, da mãe. E aí ela chega atualizada na casa do pai e da mãe. E como é que faz para ter uma comunicação melhor? Exatamente essa palavra despojada aqui. Você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, mudei, agora eu sou assim, inclusive aqui na casa de vocês eu vou ser assim, e aí quer se impor. Não. Haja do seu novo jeito de ser, né? Despojadamente, e isso aí já faz a apresentação da sua nova realidade pessoal, que em geral é positiva pelo que eu tenho conversado. E a 14? 14. Convivialidade. É o aviso aos parentes e amigos sobre férias e outros compromissos. A última que aconteceu comigo é que eu viajei para um evento, acho que foi em Brasília, e aí em Foz do Iguaçu deu uma super chuva, assim, uma tempestade, caiu 200 mil árvores, e meu pai viu o noticiário e ficou preocupado comigo. Aí eu estou lá na cabine do evento, fazendo tradução simultânea, e o telefone começa a tocar, e eu tinha esquecido de desligar, e era meu pai procurando informação para saber se eu estava bem e tal. Então, assim, quando for viajar, falar para os amigos mais próximos, ou para o pai, ou para a mãe, que pode ficar preocupado se for passar um tempo muito grande, né? Porque pode dar problema, pode dar comunicação lacunada. Professor, ontem conversando com uma pessoa,
ela me disse que acha que o planeta Terra nunca ficará livre das consréus. Eu também acho. E não é por causa de você, não. Isso de fato pode ocorrer? Sim. Eu imagino que algum dia o reurbanizador fará toda a transmigração das mesmas para outros planetas. Olha, isso aí vamos ver o futuro, o que é que nos mostra. Agora, o que eu vejo é o seguinte: nós temos quantas? 100 trilhões de bactérias em torno da gente. Nós não vamos ficar livres desse povo, mesmo com tudo, porque eles não vão mandar essas bactérias todas para fora. Então, alguma coisa vai ficar aí, possivelmente com os réus. Agora, acho que eles estão aliviando a Terra atualmente. E soja vai ser uma bênção, vai melhorar. Pense na Terra como sendo uma escola que está querendo melhorar. Então, aqueles alunos do bullying, aqueles que vivem brigando, aqueles que fazem a coisa, são mandados para um reformatório especial, uma outra escola dedicada a eles. Vai aliviar muito aquela escola, vai melhorar o processo de estudar. É isso que estão fazendo na Terra. Agora, isso de limpar todo mundo, lembre-se, olha as bactérias, tá certo? Professor, poderia comentar sobre a Consinha Aleister Crowley e seus trabalhos? Sabe algo dele agora na condição de consciência? Olha, sinceramente, você está pedindo muito, né? Esse cara era uma baratrosfera total, né? Totalmente baratrosfera. E agora a gente sabe o que se passa. Pode ser até que seja um dos meus amigos, eu não sei bem. Mas o negócio é esse, não me interessa muito isso aí não, sabe? Isso não interessa tanto. Isso é aquele cara que veio falar sobre processo de religião, e ele muito religioso, falou assim: você se interessa pelo inferno, Satanás, capeta e o diabo? Eu falei assim: não, esses não, eu gosto mais de santo, serafim e outras coisas mais. Bom, que aqui eu posso falar a mesma coisa, né? Aleister Crowley, vamos pensar em outros aí superiores, que esse aí era muito problemático. Eu já falei muito sobre ele, já escrevi, tem bibliografia, nas minhas bibliografias, eu cito. Nós temos livros todos dele lá na holoteca, mas não dá. O Aleister Crowley é o cara que orientou o Paulo Coelho e que levou o Paulo Coelho até para o hospital psiquiátrico. As coisas dele de magia eram baseadas no Crowley. Por aí vocês veem como é que é. Eu sempre vi as coisas dele para ver como é que era a baratrosfera, como é que influi e, vamos dizer, como é que hipnotiza os outros, né, negativamente. Crowley era isso. Agora, gente, eu devolvo aqui, você pode falar. Albano, você poderia, por gentileza, comentar os exemplos desconexos da autoexposição? Está em Fatologia, na 4ª linha de cima para baixo. Não sei se você já falou. Não, ainda não. À medida que nós vamos falando, nós podemos dar exemplos do que nós estamos sobre a teoria que nós estamos falando, que tem conexão com aquilo ou que não tem. Então, é bom a gente prestar atenção na linha de raciocínio que está sendo traçada, para a gente não falar coisa assim muito fora do que está sendo comentado. Eu lembro que uma vez estava numa sala de aula e aí o professor estava explicando e eu tive uma ideia que eu achei fantástica e tal. Aí eu coloquei a ideia, mas a ideia não tinha nada a ver com o que estava sendo falado. Então ficou todo mundo com aquela cara de interrogação na cabeça, assim. Então, assim, pegue os exemplos que têm conexão com a exposição que está sendo feita, tanto com a sua quanto a aí é heteroexposição também, né? Não só a sua quanto a do outro. Sim, o problema é que quando a gente faz a exposição, quando a gente dá o exemplo, em geral a gente acha que tem a ver, né? E acaba falando. Aí, pode entrar, sabe onde? Deixa eu ver, tem uma parte aqui, 1, 2, 3.
Na quinta linha, lá no final, tem assim, a expressão de metade da linha de raciocínio, ainda em fatologia. Então você está lá pensando, uau, cheguei nessa conclusão. Aí você quer explicar a partir dali para o outro. Certo, entendeu? Entendi. Obrigada. Por aí. Aqui na fatologia, na primeira página, na 8ª linha, de baixo para cima, você fala da ativação do esquema de merecimento. Você pode especificar mais? É a terceira vez essa, hein? Essa eu já cobro. Olha só, essa daqui é aquele esquema, eu até peguei do fundamento da conscienciometria, que tem aqueles esquemas, esquemas mentais. E aí esse é o esquema de merecimento, arrogância, grandiosidade, no qual a pessoa tem uma sensação de superioridade em relação aos outros e que acha que merece privilégios, né? O foco aqui é sempre na adivinhação dos próprios pensamentos pelas outras pessoas. Ela quer que os outros adivinhem o que ela quer, o que ela deseja e tal. Então explica pouca coisa, né? Não, já falei. E fica pouco, né? E tem outra aqui que eu queria saber, também na fatologia, de baixo para cima, na 4ª linha, o escondimento do erro durante a explicação falsa. Aqui é quando a gente faz uma besteira e acha que, né, falando aquela mentirinha, vai esconder. Só que escondimento do erro, quando a gente fala de paradigma consciencial, não tem mais, né? Porque multidimensionalmente está tudo ali. Você mesmo sabe o que errou, o que não errou. Então, é aquela tentativa de colocar a poeira para debaixo do tapete, mas aquela explicação, às vezes, não está colando nem para você. Então, é totalmente falha aí. Aí não é o cúmulo da comunicação lacunada, mas é assim, né? É por aí. Desde os 17 anos trato de insônia. Hoje estou com 32. Isso é uma senhora que está falando. Nesse último período estou usando medicação que, como efeito colateral, cria amnésia, mas por enquanto é a única que está induzindo o sono. Tive uma possessão relatada pelo meu ex-companheiro. Não lembro de absolutamente nada. O que percebo é que travei, ou seja, tenho tido dificuldade de me conectar com o extrafísico. Fico com medo, e lógico, eu sei, mas percebo que travei. Que dica o senhor me dá? Olha, o que mostra aí é que você tem uma possessão antiga, né? E não melhorou nada. Isso é sempre possessão, essas coisas todas que tem. A sempre possessão é típica. A pessoa fala até outra personalidade falando através dela, depois ela volta assim, nem lembra o que aconteceu. Isso é sempre possessão, muito mais comum do que a gente pensa. Agora, você continua do mesmo jeito. Esse negócio de travar, põe na cabeça que você vai destravar e acabou, o problema é seu. Agora, você está com esse traveio porque está sob a influência hipnótica do obsessor. Tira isso da cabeça, tem gente atrás de você, tem boi na linha. Então, domine o estado vibracional, que você melhora com as outras coisas. Você vai falar assim, não, eu já faço o estado vibracional, mas não faz de uma maneira competente, madura. Faça a coisa como profissional. Não fica na base de amador. Pensa bem nisso. E tira essa ideia de travou. Travou a vovozinha, não tem nada de travar, não. Destrava a avó. Qual o problema? O problema é a sua vontade, a sua decisão, sua determinação. Igual para você. Em fatologia, 3ª linha. O corte do final de palavras e frases. Percebe-se que isso ocorre muito por influência de regionalismo que se herda da infância e do meio em que se vive, a mesologia. Como reverter esses vícios cacuetes de linguagem? Qual seria a técnica para se extirpar essa linguagem incompleta? O enfoque que a gente deu aqui é naquela pessoa que corta o final da frase, o final da palavra, mas relativamente à falta de energia. Então a pessoa está falando uma frase, está desenvolvendo raciocínio e no final ela vai perdendo energia, às vezes
quebra o final da frase, não continua. Então, existe uma diminuição, né? Vai diminuindo a energia, vai diminuindo as palavras. Agora, se a pessoa teve uma criação que o regionalismo influencia nisso, eu acho que pode se procurar um fonoaudiólogo, né? Porque aí faz treinamento para falar mais corretamente. Eu acho que poderia ser nesse sentido, sim. Frequentei por muitas vezes, em tempo recente, centros espírita de Umbanda. Quando adentrava aos trabalhos denominados giras, nas ditas sessões de desobsessão, era cometido de espasmos musculares violentos, enrijecimento das mãos e dos dedos, acompanhado de severa dor. Após isso, passei por um processo de fechamento da mediunidade. Hoje me pergunto se tais reações eram autocondicionamento psicológico ou poderiam ser realmente experiência parapsíquica verdadeira. Sim, experiência parapsíquica verdadeira patológica. Isso é assédio. Isso aí é assediador. O amparador, por exemplo, que aparece, ele não vai, vamos dizer, provocar dor na pessoa. Isso aí é bobagem, é coisa de terreiro, é processo errado. Então você pensa bem, fechamento da mediunidade também é assédio. A pessoa geralmente faz isso para ser dominada. Alguém fez. Agora, melhor coisa que você faz é dominar o estado vibracional, lembrar que o corpo é seu e mandar as consciências intrusivas fora de você, do seu óleo pensante. Agora, para isso é bom você julgar todas as suas relações de bagulhos energéticos com Umbanda fora. Enterra isso, põe em algum lugar, porque senão o negócio vai dar na cabeça do mesmo jeito. Que eles fazem isso para ter conexão com a pessoa. Aí eles continuam dominando você. Ainda mais com esse processo de trancamento da mediunidade, fechamento, isso aí é um problema. Agora, estado vibracional. Pense, você é dono de você mesmo. Aí você vai conseguir superar. Professora Alba, Oi. Em efeitologia, na página 2, segunda linha, você coloca os efeitos da superavaliação das palavras na manutenção da autoimagem. Pode dar um exemplo? Tá. A superavaliação das palavras? Isso, a superavaliação das palavras. É quando você tem medo de se comprometer com alguma coisa e aí você avalia demais as palavras que você vai usar na sua expressão. Então, é diferente do que a gente falou anteriormente, de você saber a palavra melhor para ser usada naquele momento, com aquela pessoa. Aqui existe um over, né? A pessoa está over, ela está muito preocupada com a imagem, então ela fica catando as palavras, fica pisando em ovos e não consegue se expressar. E aí a comunicação sai inevitavelmente lacunada. Está funcionando? É isso aí. Não sei se eu expliquei. E em terapeuticologia, na 13, você coloca comunicação visual. Você podia falar da importância desse estilo pessoal na comunicação? Tá. Esse estilo pessoal bem definido, ele é bom porque você não fica naquela condição de... Assim, porque assim, eu achava, quando eu era adolescente, que você usar qualquer roupa valia. Tanto faz, né? Então, era calça jeans com tênisão e aquele casacão em cima que ia até o joelho. Só que, com o tempo, eu fui vendo que a apresentação pessoal e até a definição do estilo é importante porque você marca a sua personalidade. Então, tem pessoas que elas têm um estilo hippie e ela quer ser daquele jeito e ela quer expressar aquilo dali. Agora, se você não expressa, uma hora você usa hippie, outra hora você usa clássico, outra hora é rock, outra é punk, quem que é você? Né? Você não... A sua comunicação, você não está passando a sua personalidade ali na sua roupa. Então, pode parecer bobeira, mas é importante você ter uma característica específica. E até a gente estava brincando com uma amiga minha,
que ela falando assim, eu sou multicultural. E aí, isso significa o quê? Que eu vou ter que usar, um dia eu vou usar espanhola, outro dia eu vou usar mexicana. Não, aí a gente viu que para ela o ideal era ser o mais neutro possível para ela conseguir adentrar em todas as, ter mais conexão com todas as culturas. Então ela não ficar usando assim, determinados penduricalhos que ela usava para ficar mais neutro. E aí, onde ela tivesse, dependendo, podia colocar um ou outro acessório que tinha mais a ver com aquilo dali. Mas é mais por esse lado, para você ter a sua personalidade ali também no soma, não só na energia. Alma. Oi. Aqui na letra A. Oi. Em fatologia, de baixo para cima, a quinta linha, a questão da impressão equivocada do desinteresse alheio quanto às elucidações dos fatos. Como proceder nesse sentido? E às vezes acontece em sala de aula, né? Na relação professor-aluno, às vezes a gente tem a impressão que o aluno está meio que desligado e não está. Como que você procede nesse momento? Às vezes acontece mesmo. Em sala de aula, você pode chamar a atenção até fazendo algum histrionismo, mudando o volume de voz, e aí você percebe se a pessoa está ligada ou não, faz alguma pergunta, né, alguma pergunta meio exótica assim, e aí isso pode te trazer de volta a impressão mais adequada. Só que esse aqui tem a ver também com aquela impressão de que o outro, ele não vai querer saber dos fatos. Você infere que a pessoa não está interessada no assunto. E, no entanto, a pessoa estava interessada, ela queria saber mais. Você estava ou dando uma palestra e passou batido por aquele tópico ali que ficou, né, que ficou superficial, e depois a pessoa vem e te pergunta exatamente daquilo. Não, você não falou daquilo. E a questão é falar o máximo possível, né, de todos os tópicos que você estiver abordando, e aí a própria audiência, o próprio público vai cortar, vai fazer pergunta em outra direção, nesse sentido assim, de não inferir que o outro não quer saber. Às vezes o outro quer saber. Alô? Aqui em cima tem duas perguntinhas. Oi. A primeira é na terapeuticologia, no número 30. A notificação de, no mínimo, 2 pessoas sobre decisões importantes. Poderia citar algumas decisões importantes que pode ser no 30? No número 30. Tá. Decisão importante. Aqui eu coloquei importante porque eu acho, por exemplo, que você estando no seu ambiente de trabalho e saindo, por exemplo, você vai resolver um assunto importante na rua, vai numa reunião com o cliente, e se você trabalha com mais pessoas, não é só você trabalhando ali sozinho, eu acho importante notificar essas pessoas de onde você está, porque você inibe telefonemas em horário inconveniente. Você está no meio de uma reunião com o cliente, a pessoa que está trabalhando com você te liga, mas naquele momento, se ela soubesse onde você estava, ela não ligaria. Então, nesse sentido aqui, né, de precaver interrupções e tudo mais. Eu interpretei como decisões importantes na vida, como mudança. Também pode ser por aí. Você decidiu uma coisa importante e tem a pessoa que está envolvida com aquilo e já imaginou, eu resolvi mudar de país, e aí nem avisa a dupla, né? Então, aí não, baby, não. Esse é radical, né? Mas e a outra questão é na pensenologia. Eu queria que explicasse o que é o picnopensenes, que eu não encontrei no dicionário. Eu acho que está cortando o microfone, não estou ouvindo direito. Picnopensenes na pensenologia, explicar o significado. É o picno de pequeno mesmo.
e é de cortadinho também. Então, o pensene, que é aquela pessoa que pensa pequeno mesmo, aí ela fala, dependendo da personalidade, né? Aí a pessoa pensa pequeno, fala pouco, e aí tudo vai ficando cortadinho e às vezes até compartimentado, né? Não tem uma fluência, não dá para entender bem a comunicação da pessoa assim. Por aí. Tá, porque picnometria aqui tem outro sentido, né? No dicionário. Como é que está aí? Picnometria. Não está, olhei, não tem agora aberto. Ah, tá. Alba. Oi. Aqui no B. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à comunicação lacunada, se você acha que tem um crescendo ou uma intensidade quanto maior o grau de afinidade, por exemplo, entre a dupla. Você acha que por você ter mais afinidade, você acaba tendo uma maior intensidade na comunicação lacunada? Você acha que a pessoa já sabe, já está lendo seu pensamento e aí você intensifica essa comunicação lacunada? Olha, se a pessoa não tiver consciência, né? Se não tiver autoconsciência da comunicação lacunada, pode ter sim. Mas se já tiver essa consciência, é exatamente o contrário. Vira, assim, fala tudo e aí fala sobre parapsiquismo, aí fala percepção de energia, aí fala ontem, né, no salão foi acontecer tal coisa. Então aí o diálogo de desinibição, ele fica mais rico ainda, se a pessoa tiver consciência do problema. Agora, se não tiver, realmente, pode acontecer isso, né? Tá dentro de casa, né? Aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? E aí fica lacunado dentro de casa. Tá, obrigada. Poderia comentar com exemplos em binomiologia, página 2, primeira linha, o binômio alta abstenção, hetero-preenchimento. Se você se abstém de falar, de expressar, de dar opinião sobre alguma coisa, alguém vai preencher essa lacuna. Então, pode ser, num caso mais grave, até uma possessão, uma semipossessão, a consciex preencheu aquela lacuna ali, energética, pensênica, até assim, o outro conversando com você, se você não falou tal palavra, aí a pessoa infere que aquele espaço ali cabe aquela interpretação. É óbvio que não dá para mandar no pensamento dos outros, isso é intrusão pensênica até, né? Mas se você falar de forma mais clara, fica melhor para o outro entender. Então, essa semana eu estava conversando com uma amiga e a gente estava conversando sobre projetos, gerenciamento de projetos, e eu tive uma aula de gerenciamento de qualidade. E aí eu falei alguma coisa tipo assim, eu não uso qualidade no trabalho, estou começando a usar agora. E é como se o produto que eu vendo não tivesse qualidade. Na verdade, ficou uma comunicação lacunada ali. O produto tem qualidade, só que existe qualidade, gerenciamento de qualidade no processo. Então, no atendimento pós-venda, sabe? Isso não estava tendo qualidade, às vezes na forma de fazer um orçamento. Então, o produto final sairia bom, mas algumas coisas que poderiam melhorar, até para poupar dinheiro dentro do projeto, não estavam tendo o olhar de qualidade do gerente de projetos. Aí a pessoa pode achar que, então é uma droga esse produto que ela vende, né? Mas não era. Era numa área específica, e é bom explicar. Trinomiologia, página 2, primeira linha. O trinômio, assimilação simpática, leitura energética, diálogo eficaz. Esse aí combina com aquela da parafatologia que a gente estava falando, que é a sinalética parapsíquica. Então, você faz a assimilação simpática com a pessoa com quem você está falando. Às vezes isso acontece até automaticamente. E perceba quais são as repercussões no seu próprio holossoma, no seu soma, que tipo de emoção que você está sentindo. E aí, a partir disso, você pode ter um diálogo mais eficaz. Você percebendo que a pessoa às vezes está aberta para você, não está fechada, você pode entrar mais, fazer um esclarecimento maior. Então, é nesse sentido. A comunicação lacunada é sempre proposital, ou seja,
Acontece por motivos de trafares ou pode acontecer com alguém por falta de retilinearidade pensênica. Já convivi com pessoas assim e pude notar que muitas vezes elas sequer percebem que estão criando lacunas na comunicação e, consequentemente, no entendimento. De qualquer forma, a pessoa que não tem a linearidade, ela tem um trafal aí, né? Falta a linearidade. Então, pode ser ou um trafar ou um trafal. Agora, em exemplologia, eu coloco assim, a comunicação lacunada inconsciente, que é a da consim poliana, ingênua e imatura quanto à boa vontade das outras consciências. Então a pessoa nem se dá conta, vai falando, fala pouco, fala uma coisa que acha que o outro vai entender bem e o outro levou para outro lado. Esse é mais da imaturidade da consciência. Não deixa de ser um trafal, né? Porque falta uma perspicácia. E tem o outro lado que é da consciente, a comunicação lacunada consciente. É aquela no qual a pessoa está mal intencionada, ela quer manipular a situação ali e ela tira aquela informação propositadamente. Estou completando 6 meses de TENEPS e de uns tempos para cá estou apagando durante a tarefa. Começo bem disposto, mas quando deito, parece que os amparadores injetaram sonífero. Alguns detalhes me fazem perceber que não é assédio. A questão da ressaca energética, que não existe o breve momento de euforia depois da tarefa, bem-estar, são alguns dos fatores. Estou anotando tudo, mas ainda não vejo um sentido para isso, já que me interesso pelo aqui e agora multidimensional e tento ser uma consciência universalista. Escuta, quando a pessoa está começando a TENEPS e ela tem muito sono, isso pode ser assédio, mas do jeito que você está falando parece que não é, e pode ser também uma recomposição que o amparador está fazendo para a pessoa melhorar. A primeira coisa é o seguinte: você está com a sua carga horária de sono desfalcada, você está precisando dormir mais? Durma um pouco mais, que você vai excluir essa possibilidade. Aí os amparadores vão te ajudar. Uma outra coisa mais importante, mais desenvolvida, mais elevada. Quase sempre os amparadores fazem a pessoa dormir porque estão ajustando os órgãos e sistemas dela com as energias para aperfeiçoar e burilar a sua capacidade de assistir, de assistência. Pode ser que essa última que seja o seu caso. Aí o problema é ver, que a gente tem que lembrar que são 6 meses. Você também mora em Salvador. Salvador, praticar TENEPS vale mais do que muita cidade tem por aí no Brasil. Olha bem isso. Então isso aí é importante também. Eles devem estar aumentando as defesas da pessoa para ela poder salvar maior número de pessoas, maior número de consciências, né? Vamos ver com o tempo. Você vai falar alguma coisa? Alba, aqui no A. Pode falar. Eu queria entender a parafatologia na terceira linha. A representatividade multidimensional influenciando na comunicação intrafísica. A gente falou que a gente representa alguns grupos, às vezes. Principalmente quando você percebe que tem assim mais afinidade com uma linha de um movimento ou da ciência, um movimento filosófico, alguma coisa assim. E aí essa representatividade ela não é só no intrafísico. Existem consciências também que estão ligadas a esse tipo de movimento, ou a uma etnia específica, ou até a um gênero, né? Você representar o gênero feminino, por exemplo. É uma coisa circunstancial? Mas está ali e você representa. Então, quando você conversa, quando você interage com outras consciências, você pode prestar atenção se o antagonismo da pessoa, da consciência, tem a ver com você ou com esse grupo que tudo junto.
Tive uma experiência dentro de uma sala de aula que eu estava na frente da pessoa e uma raiva muito grande. Uma raiva, assim, além de qualquer sentimento que eu tinha sentido nessa vida. Eu falei, eu nunca senti isso. O que é? Quando eu fechei os olhos, eu vi uma bandeira branca do meu lado, assim. Então, existia quase que um campo minado ali, né? Uma guerra entre o que eu representava e o que aquela pessoa representava. Então, aí eu botei energia naquela bandeira branca e o negócio sumiu. Então, isso é sinalética, a gente prestar atenção que não é só um antagonismo, não é só uma antipatia que às vezes, né? Às vezes tem coisa por trás, por aí. Aos 13 anos, tive uma grande experiência de energia e parapsiquismo. Hoje, aos 25 anos, meu interesse é em retrocognições. Já começaram a aparecer alguns flashes e sensações dessas possíveis retrocognições. Existe a possibilidade de eu ter escolhido essa minha vida e corpo físico que agora estou? Existe essa possibilidade de escolher onde você terá uma nova vida? Sim, tudo isso existe. Aí depende do que é e como é. Anota suas coisas para tirar as conclusões oportunamente. Anota tudo. É por aí. Agora aqui outro. Sou homossexual. Essa questão pode atrapalhar a minha evolução? Não necessariamente. Existiria algum problema em formar uma dupla evolutiva com outra pessoa do mesmo sexo que eu? Não, também não. Depende aí no caso, que é o que você deve lembrar, é o seguinte, da monogamia. A tendência de muitos homossexuais é ser promíscuo. Eles não se satisfazem com o processo da afetividade e começam a arranjar parceiro um atrás do outro. Essa promiscuidade acaba criando problema, dando doença, desvio, e a programação existencial vai para o espaço. A homossexualidade, o problema maior que existe é o seguinte, é a pessoa que às vezes dá valor excessivo ao sexo, a diferença dos corpos, fica pensando demais nisso, praticamente aquilo começa a monopolizar a vida dele, tudo que ele faz diz respeito à homossexualidade. Eu conheci vários amigos meus assim, ainda conheço, tem vários que eu conheço assim. Então o problema todo da homossexualidade séria é a antifisiologia, é o problema de usar a função do corpo de uma maneira, vamos dizer, totalmente fora do esquadro, né? Então é bom pensar nisso, nessa situação. Promiscuidade, a antifisiologia, o processo da pessoa não se sentir bem com aquilo, a supervalorização da sexologia. Mas agora, a sua pergunta é a seguinte, essa questão pode atrapalhar a minha evolução? Aí é com você. Você é que tem que ver. Se você deixar que o sexo, que é um processo de bicho, tome conta da sua vida, a sua evolução já foi para o espaço. E eu conheço vários amigos meus que só pensam em homossexualidade o tempo todo. Aqui eles dão uma supervalorização para isso. Muitos de vocês também devem conhecer gente assim. Isso é uma pena, porque sexo é um prisma muito ainda do subcérebro abdominal, é um processo baixo da energia, problema animal. A pessoa sendo homossexual, ela pode chegar à desperticidade, Valda? Essa desperticidade... Eu não ponho a mão na cumbuca e no fogo para nada, depende do que a pessoa faz. Se ela, por exemplo, eu já vi pessoa, o que é a desperticidade? Desperticidade é o desassediado permanente total. Eu já vi muitas pessoas que são totalmente desassediadas, quer dizer, os assediadores não chegam perto dela, porque tem medo dela. Então vamos devagar para a gente pensar o que quer dizer desperto. O desperto é o seguinte, desassediado permanente total. Eu só te pergunto, esse total pode ser com homossexualidade? Uma coisa antifisiológica pode manter uma desassedialidade que total? É uma harmonia, né? Eu te pergunto, vamos ver o que é que a pessoa é, como é que é a vida dela. Ela que tem que pensar. Eu sou total do ponto de vista de desassédio? Se ele for promíscuo, já não é mais. Começa por aí. Se ele pensar demais em sexo, está danado.
Sexo, nos meus cursos de sexomática eu falava, você pensa aí 1 hora em sexo todo dia, para as outras 23 horas você não pensar nisso mais. Porque eles estiveram estudando que tem meninos aos 17 anos que pensam em sexo a cada 17 minutos. Isso é gente que fez pesquisa. Às vezes tem disso mesmo, né? Nessa idade tem disso. São os pecadilhos da mocidade. Então a homossexualidade é uma liberdade de posicionamento que a pessoa tem. Agora, se tiver o seguinte, aquilo vai melhorar a evolução dela ou não, isso é com ela que tem que ver. Ela vai usar o corpo melhor sendo homossexual? Ela pode ajudar mais os outros desse modo? Há muitos homossexuais que se transformam em prostitutos. Então, às vezes eles estão achando que estão fazendo assistência, mas essa assistência é boa. Então nós temos que ver o processo cosmoético da assistência e da homossexualidade, cosmoético, para ver a evolução. Agora, a prioridade nossa é outra, é mental somática, já não estamos pensando já no psicossoma, mas é no mental soma, na prioridade cosmoética da evolução, no problema da interassistencialidade. Outra pergunta que essa pessoa pode fazer é o seguinte: a homossexualidade vai ajudá-lo a fazer mais assistência do que se fosse hétero? É também uma pergunta. E essa daí é... Fecha. Só essa aí já faz pensar demais, já não é? Como é que fica? Agora, outra coisa, a homossexualidade não é um modo de viver mais fácil do que a heterossexualidade, é mais difícil. Então veja, olha o que a pessoa está escolhendo, ela está escolhendo um caminho mais difícil. Então, se examinar. Agora, outra coisa, esse negócio de falar que a pessoa nasceu homossexual e tem que ser daquele jeito, isso é tolice, deste tamanho, isso é bobagem. Por quê? Se a pessoa receber um corpo com as instruções de uso para ser macho, se ela mudar aquilo para fêmea, é ela que está fazendo, porque as instruções de uso do corpo que ela recebeu não é para isso. Agora, não vem dizer que o negócio é da cabeça, que tem um gene, não sei o que é. Aí tem uma série de justificações para isso. A consciência domina o sexo. Por quê? O sexo não é entre as virilhas, é entre as orelhas. É o que está aqui, o que a pessoa pensa. Então, se ela pensar no desvio, ela vai no desvio. Se ela pensar no correto, ela vai no correto. Então, veja, eu acho o seguinte: homossexual, quase todos eles precisam de assistência. Eu tenho feito isso na minha vida inteira. Eu assisto aquele, me pergunto, o que você quer? Tem uns que querem deixar a homossexualidade. Isso é muito comum. Eu já ajudei aqueles que queriam deixar. Alguns deixaram, se casaram, têm filho, estão muito bem, não tem problema nenhum mais. E quanto às energias, né? Porque na China tudo é macho e fêmea, né? Lá a gente vê que tudo eles fazem, um homem e uma mulher, para manter equilíbrio em todos os trabalhos que eles fazem. Exatamente, é errado, porque o planejamento familiar, eles mandaram matar as mulheres todas, as meninas todas que nasceram, vai ficar só macho. Agora já está começando a criar problema lá. Mas assim, Valdo, a vida de um homem com um homem, por exemplo, em termos de equilíbrio energético, eu estou pensando da desperticidade. Não, aí depende da afinidade. Eu não acho que sexo vai determinar uma harmonia entre duas consciências. Se as consciências são elevadas, não é o sexo que vai fazer isso. Então não interessa qual o sexo da pessoa. Chega num certo ponto que a gente está por cima disso. Eu tenho aqui relacionamento com um monte de mulher que nunca pensa em sexo com elas. A maioria do quem eu trabalho, tudo é mulher. Eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha esposa, eu tenho, sem problema, eu não tenho problema com isso. Agora, veja, essas mulheres, eu também não penso em sexo com elas, não fico com fantasia sexual e milhões de... não tem nada disso. E outra coisa, com tanta moça bonita do jeito que tem na nova geração, se o homem começar a pensar nisso, ele está no buraco. Ele não pensa em outra coisa o dia inteiro. Que o processo hoje é impressionante. O povo que está aí não é fácil. O problema, há uma eugenia através do processo da biologia moderna. Eles estão aperfeiçoando a raça e o jeito. E outra coisa, várias etnias. Aqui, por exemplo, em Foz, que tem
75 etnias, você vê mulheres de tudo quanto é só andar na rua, cada uma de fechar o comércio em matéria de estética, de plástica, de tudo. Tem algumas que você não vê porque estão muito tampadas, mas mesmo assim dá para perceber como é que é. Mas é impressionante a gente pensar nisso, entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte: sexo, gente, a pessoa tem que ver quanto que ela está pensando nisso. Se começou a pensar demais, ainda está muito agarrada à baratrosfera. O problema todo é esse, tem que pensar muito nisso. Agora, sexo no normal já é problemático, pensa bem quando ele é desviado. Aí o problema maior é o caso da homossexualidade, o lesbianismo, o travestismo, a transexualidade. Por exemplo, você quer coisa pior do que a transexualidade? Esse aí não tem jeito. Isso é terrível a gente pensar nisso. Pensa bem. A pessoa recebeu um corpo, como é que fica? Olha lá o livro do Balzac, que é uma coisa muito mais suave. Agora, coloque naquele processo da Rosselane, coloque ali um transexual, para a gente interpretar. Agora vai piorar tudo no futuro da pessoa. Porque ele recebeu um corpo e mudou aquilo tudo. Quis virar hermafrodita. A transexualidade, até um certo ponto, é uma tendência hermafrodita. Total. O povo não gosta que fala nessas coisas, mas veja, é a realidade. Nós temos que enfrentar esses problemas, não tem outro jeito. Agora, outra coisa que tem a homossexualidade que não é boa. Eles gostam de doutrinar todo mundo para ser homossexual, como se a humanidade toda fosse se transformar em andrógenos. Quer dizer, isso também é ruim. É uma doutrinação igual de igreja católica, do mesmo jeito. Eles fazem muita questão disso. Outra coisa que eles evitam, eles não falam muito que muitos homossexuais são mortos por outros homossexuais. Não é só hétero que mata o homossexual. Eu já escrevi sobre isso, publiquei. Eles não gostam, eles não falam esse aspecto. Eles só combatem os héteros, tudo é homofobia. Mas eles não veem que a homofobia existe entre eles, homossexuais. Há muita homofobia. E outra coisa, são desses que matam o outro com 17 facadas, 18 navalhadas. Tudo isso tem, está nos casos aí, é só pesquisar. Eu venho pesquisando isso há muito tempo, porque no espiritismo tinha homossexual demais. E eu procurava ajudar no meu consultório, ver o que era. Então, andei analisando isso demais, escrevi até artigos sobre o assunto, coloquei os casos que tem no Brasil de homossexual matando outro homossexual, e o povo não fala isso. Hoje em dia é só orgulho gay, homofobia e outras coisas mais. Mas tem que olhar esse outro aspecto também, há muita coisa patológica nisso tudo, que o povo não gosta de falar. Agora, a psicologia acha que isso tudo está certo. A ONU acha que está tudo certo, um monte de países acha que está tudo certo. O povo já está casando entre si, as mulheres casando entre elas, os homens entre eles. Tudo ok, vamos em frente, cada um escolhe o destino que quer. Agora, vamos ver o resultado disso depois na ficha evolutiva. Vamos ver depois. Alô? Porque se a pessoa eu acho o seguinte, que às vezes uma pessoa, ela só pode mesmo, às vezes, fazer alguma coisa boa nessa vida, porque tem tanta coisa atrapalhada na outra vida, se ela entrar numa dessa. Isso aí é menor perante as coisas que vêm de trás, são piores ainda. Então, isso é terrível a gente pensar. Mas veja, eu já vi pessoas que vieram confessar isso para mim. Por causa da economia demais. Elas acham assim, economia demais. Alô? Conversando sobre esse assunto, um livro está sendo lançado na Inglaterra, está criando polêmica, que é o Richard Cohen, dizendo que a ciência afirma que a gente não nasce gay. Inclusive, a obra estava lá na corte inglesa e estava sendo retida. Essa aí é uma das hipóteses que eles acham que a pessoa tem um desvio genético de alguma coisa. É um jeito que eles arranjaram para justificar o processo. Existe uma série de processos. Agora, ó, o que eu sei, eu já vi alguns casos, para mim a etiologia era variada. Tem muitas causas no processo da homossexualidade. Eu, por exemplo, eu tive contato com amigos meus de infância. Naquela ocasião, na década de 30, no interior do Brasil,
As mães, às vezes, estavam esperando uma menina e nasce um menino. Então ela começa a colocar toda a roupa que fez da criança, que era feminina, no menino. Com o passar do tempo, dá até um camisolão. Na minha infância, em 1930, tinha um monte de menino macho com camisolão grande. Agora, aquilo endereçava a pessoa para a feminilidade. E devido às companhias, milhão de coisas, de outra criança também, meninas, muita gente desses aí desviaram. Alguns desses depois recuperaram o tempo perdido, viraram macho, etc, tal, se casaram, tiveram filho, tudo isso. Agora veja, isso é um fato, isso aconteceu, eu vivenciei isso com amigos meus. Camisolão, 1930, interior do Brasil. Alguém aí já viu falar nisso? Já, não é verdade? Não é isso? Vocês chegaram a ver menino de camisolão? Então, se a gente for procurar as fotografias antigas, vai encontrar muito menino de camisolão. Hoje, pois é, uma opção de coisa nesse sentido. Agora, hoje não, eles já estão começando a definir, porque a homossexualidade, o lesbianismo, criou um processo de verificação de detalhes em matéria de sexualidade. Então, logo que já nasce, quer saber, cor de rosa para menina, outra cor para o macho, e o negócio tudo ali estudado desde que nasce, para não haver complicações depois com a vida. Isso tudo tem. Mas isso tudo é perigoso, é preciso ir com calma. Uma outra coisa séria, que precisa de ser estudado também, é a gemelidade entre os homossexuais. Isso também não é muito falado, precisa de ser estudado. E como é coisa muito interessante nesse aspecto. Interessante o que eu estou falando. Como é que o intermissivista, que é homossexual, pode trabalhar para superar essa dificuldade, ou ele definir uma linha em termos de sexo? Aí depende dele o que é que ele é, né? O que ele quer, o que ele fez. A primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa é o seguinte: o que você acha que você veio fazer nessa vida? Qual a sua programação de vida? Pergunta para ele. Porque às vezes a pessoa lá é uma coisa, no curso intermissivo, chega aqui e ela vira a cara. Então, eu não sei, aí preciso perguntar para a pessoa. Agora, você sabe, o que se tem de eufemismo de cobertura, de encobrimento, de tapiação, não é fácil, né? É muita justificativa que se arranja para ficar dentro de uma condição emocional que a pessoa se sente melhor na hora. Então é problemático. Tem que estudar cada caso. Professor, aqui, voltando a essa questão do curso intermissivo, como que a gente pode acessar? Tem algum meio, alguma indicativa? Leia a Enciclopédia da Conscienciologia e aprofunde os dados que diz respeito à evolução e à série X. Aí você vai chegar na intermissão e no curso intermissivo. Olha a série X e a sua própria história ali dentro, como é que fica. Aí você vai acessar por causa de retrocognição. Oi, Alva. Falta. Na página 2, em binomiologia, oi, na segunda linha, esse último binômio, impulsividade, autoestigma, você podia ampliar? Tá. Para a gente ter uma comunicação melhor, o ideal é pensar antes de falar, né? Então, quando a gente pensa com impulsividade, sem analisar bem o que está sendo dito, a gente pode causar um autoestigma. E às vezes tem processo de hipomnésia, o ideal é a pessoa que já tenha tido experiência nesse sentido, assim, de falou alguma coisa, ficou lacunado, ou falou alguma besteira e foi estigmatizada, a pessoa fazer uma conscienciometria do que foi falado, por que foi falado, teve hipomnésia, para fazer a profilaxia para as próximas interações. Isso aí. Tenho enurese noturna, estou com 24 anos e gostaria muito de compreender o porquê. Isso é uma moça.
Já fiz tratamentos físicos, emocionais e não achei uma resposta. Não entendi o porquê a noite escapa. Às vezes diminui, às vezes nem acontece, mas existem períodos que volta e eu me sinto mal por isso. Gostaria de saber mais ou menos, se possível, o que poderia fazer. Olha, eu vi um caso desse, mais ou menos igual ao seu, que a pessoa fez hipnose e melhorou. Agora é preciso saber a hipnose, o que é que vai induzir na pessoa sobre o assunto. A primeira coisa também que você pode fazer é o seguinte: beba menos líquidos antes de dormir, as horas antes de dormir. Isso também ajuda. E vá fazer o número 1 no banheiro antes de ir para a cama. Isso também é importante. Agora, na mulher, o processo de enurese, quando é assim, é mais sério, porque o comprimento da uretra é de 3 centímetros. No homem, são 16, a diferença é enorme. Então, na mulher, a coisa mais fácil que tem é fazer xixi de uma hora para outra. Agora, outra coisa séria é a higiene mental. É não estar pensando nisso. Porque vocês sabem, em matéria de xixi, se eu começar a fazer aqui umas coisas igual criança, fazer assim, ó, a água caindo, começar a falar nisso, muita gente vai levantar e ir para o banheiro. É igualzinho bocejar. Se eu começar a bocejar, daqui a pouco tem um monte de gente aqui bocejando. Então, isso faz parte, é um processo psicológico. A enurese tem muito disso. E outra coisa, você tem 24 anos, todo mundo está vivendo 100 anos. Cuidado, que a hora que você chegar na minha idade, com 80 anos, você não vai ter um enurese, mas se não tiver cuidado, você tem aquilo fisiológico. Se não tiver cuidado, se você começar a pensar em xixi, você vai fazer xixi de hora em hora. Se o banheiro estiver perto, ainda melhora mais. Se estiver fazendo barulho de criança lá com o negócio, ainda vai ser mais ainda. Então, é bom você se preparar para as próximas décadas, que esse negócio vai piorar mais. Agora, pense no processo de hipnose. Olha bem, porque eu sou contra a hipnose em tese. Só sou favorável em certos casos de anestesia, um problema igual esse, etc. Tal, porque nós já temos hipnose demais na sociedade que é patológica. Gostaria de saber, em relação à força presencial e comunicação, quando a pessoa tem mais energia, irá ter mais força nas palavras e no diálogo com outra pessoa? O estado vibracional é uma ferramenta para a autoconfiança nesse ponto. O estado vibracional, eu chamo que é a chave geral. A gazua que abre todas as portas. Pensa nisso. É muito mais do que isso que você está pensando, é mais sério. Agora, para a verbetógrafa. O carisma do presidente Lula sobrepõe defeitos de sua comunicação, como a dicção e o timbre de voz inadequados a um orador? Como avalia o carisma dentro da comunicação lacunada? A professora Mabel escreveu um verbete de comunicação não verbal. E, segundo estudos, a comunicação da gente, ela se dá muito mais pelo não verbal do que pelo verbal. Então, não é só o que você fala que importa. É a sua energia, a sua força presencial, são os gestos, é tudo junto. Então, nesse caso, eu acho que o que pode acontecer é isso, a energia que ele tem, junto com o cargo, que também dá que ele tinha, né, que era presidente, dá uma diferença. Eu acho que isso pode sobrepor a alguma palavra ou outra, alguma coisa que ele falasse. De que maneira a verbetógrafa analisa o estilo carioca de se comunicar? Sou carioca e estou pesquisando isso. Vejo que sua atuação está bem técnica neste seu estudo. Olha, só saindo de lá que, né, a gente percebe como é que o carioca se comunica. O carioca é o mais simpático do Brasil em matéria de comunicação. Isso aí até os americanos que vêm aqui falavam isso. Eles começaram a viver em vários lugares no Brasil. Essa é uma verdade. Eu não sou carioca, mas é uma verdade. O jeito carioca de ser é o mais agradável que tem no Brasil. Uma coisa que eu percebi é um certo despojamento também. Não fica aquela coisa, sabe, muito outra coisa, certinho, muito durinha. Na cara, explicita as coisas. Nem o paulista não é assim, não é? O paulista com aquele negócio de
e 4 pastéis, não é isso? O pastel. 2 chopps e 4 e um não pastel. Não é a mesma coisa. Um chopps e 2 pastéis. Pastel. Um chopp e 4 pastel. É isso? Como agir melhor com a dupla que sempre incorre na comunicação lacunada? Há algum tempo aviso-a desses lapsos e o quanto prejudica o nosso relacionamento. Está falando aí da duplista, a duplista. Esse costume parece ser de família, pois normalmente os da família dela se relacionam dessa forma. E se a pessoa está em outra cidade, se ela volta para a família, ela volta falando tudo errado de novo. Mas fala aí, o que você acha? Se você está dando os toques, vê se pode continuar dando os toques. Eu acho que funciona, comigo funcionou. Não sei se o Otto quer falar alguma coisa. Ele ajudava dando o feedback, agora você deixou de falar tal coisa. E aí eu fui ajustando. Agora veja também o exemplarismo, o quanto a sua comunicação está plena. E qual é a sua intenção na hora de falar com a pessoa. Se é realmente ajudar, para ela melhorar, ou se é simplesmente ficar reclamando. Olha, aqui agora é o mesmo homossexual, mas ele está falando outro assunto. Tem dificuldade para me expressar. Tenho a sensação de que não consigo ser claro nas minhas ideias. Parece que quando tem que relatar algum acontecimento, tudo foge da minha memória. O que posso fazer para trabalhar isso? Esse negócio aí que chamou a atenção quando ele vai falar e foge da memória, Isso aí, assim, pela minha experiência, eu precisei durante um tempo fazer listagens de coisas que estavam escapando da minha memória. Então, quando você vai falar e você não lembra, o que é que você não lembrou? Qual era a palavra que você não lembrou? Era um assunto, por exemplo, era algum achievement, alguma conquista pessoal sua que na hora você não conseguiu lembrar? Ou era algum trafalgar? O que era? Então, a partir disso aí você faz um estudo, e aí começa a escrever mesmo, a anotar, fazer listagem. Então, vou fazer uma listagem de todos os meus sucessos, para eu lembrar e da próxima vez que eu vou conversar com a pessoa, aquilo dali não sair da minha cabeça assim e simplesmente fica parecendo que você não tem nada, você não tem conteúdo às vezes, e às vezes é importante, você está numa entrevista de trabalho, o que você fez, o que tem de experiência, aí você, Então, analisa qual é o gap, qual é a lacuna que está aí. A verbetógrafa. Considerando que sempre introduzimos nossas preferências, lacunas, traumas e outras dificuldades na comunicação, podemos afirmar que sempre há ruídos, tanto na transmissão quanto na recepção. Posto isso, na atuação de um tradutor, como manter a originalidade do transmissor? Como captar o máximo do holopensene original do que está sendo transmitido? Aí é uma questão de técnica, Aí tem que ver também qual é a tradução que você está falando. Você pode estar falando de tradução escrita, tradução técnica, tradução falada. Eu posso falar de 2 casos específicos, que é a tradução escrita, que é você sempre tentar se manter o mais próximo possível do estilo do autor, sem querer colocar o seu estilo. Isso é fácil com manuais, manuais técnicos, às vezes manual de televisão, isso é super fácil, porque não tem muito estilo. É aquilo ali, aperte o botão ou então não liga a televisão. Agora, se tem um texto jornalístico, aí você acha que ficou esquisito e quer mudar, prefira manter o do autor, o original. Agora, a tradução simultânea é completamente diferente. Pode ser simultânea em cabine com um equipamento, pode ser sussurrada, do lado da pessoa, pode ser também tradução, existe a consecutiva, que um fala, o outro fala. Então, aí cada tipo de tradução vai exigir uma técnica, e o ideal é sempre você estudar constantemente, estudar o assunto que está sendo falado, e aí você vai ter mais confiança, porque o seu vocabulário naquele assunto vai estar
rico, né? E você não vai ficar se preocupando com as palavras, e sim com as técnicas de tradução. Uma coisa séria nesse assunto é uma frase que você colocou no fim da fatologia. O fato de concisão não ser necessariamente comunicação lacunada. E prolixidade não ser comunicação plena. Isso aí é uma perfeição. É a síntese do processo todo. Entendi. Terríveis. Dois paradoxos que se faz uma interface muito séria. E às vezes a síntese é importante, né? Às vezes para uma reunião, você ser objetivo, não gastar muito tempo. Você deixou no fim aqui para matar o assunto na cabeça do leitor. Alba, Oi. Aqui no ar, Luci. E aí, Luci? Junto com esta última frase que você colocou na fatologia, uma pergunta. Dentro da sua pesquisa para escrever esse verbete, ou da sua observação enquanto o seu trabalho, você acha que você pensa que pode existir a questão fisiológica da dislalia ou, por exemplo, da hiperatividade aí no meio desse contexto? Eu não coloquei assim, eu não expandi muito, porque eu não cheguei a estudar os distúrbios, os transtornos, questões físicas. Você não ficou no fisiológico? O fisiológico eu não estudei muito, não. Eu estudei mais o que me afetou mesmo, que foi a questão intraconsciencial, assim. Foi a questão dos trafares, né, da holobiografia e tudo. Mas aí, um pouco de estudo que eu tenho sobre esses dois itens, eu penso sim que possa ser o elemento que deva ser considerado e estudado por quem tem esta dificuldade, porque dislexia não ficar, também. A dislexia é um componente que sobrepõe a dislalia, né? E porque senão a pessoa não percebe quem ela é e por que ela é daquela maneira, não? Pode ter esse componente aí, ela fica tentando procurar o trafar e não é. Isso. Eu acho mesmo. que pode ser considerado sim, legal. Obrigada. Professor Valdo, tudo bem? Professor Valdo, eu estou vendo que é você mesmo que está aí. Né? Sou eu, sim. Puxa, tudo bom? Você chegou essa noite? Não, cheguei há poucas horas. Poucas horas, então poucas horas. Então tá. Ainda está quentinho. Mas o que você conta? O senhor falava há pouco sobre a homossexualidade e dizia que não existe origem genética. Eu gostaria de saber qual seria, então, o fator preponderante que determinaria esse curso a partir aí da infância, da primeira sempre infância. A tendência da pessoa que não está de acordo com a forma com que ela se manifesta, através do corpo com que ela se manifesta. Isso, para mim, é que vem do passado. Então, se você for olhar, é lógico que tem influência genética. Mas não é bem só genética, é paragenética. Paragenética. Porque a pessoa vem ali do processo do passado dela, entende? E ela, então, outra coisa, o que caminha para isso, ao que tudo indica, é uma condição pior. Com o passar do tempo aí, é uma condição patológica mesmo com o tempo, que é o problema dos mutantes extrafísicos, que a pessoa não se dá bem com a forma que teve. É tanto que muito antes de fazer a transexualidade, eu falava ainda, quando eu fazia lá os meus estudos de odontologia, eu falava para meus amigos, amanhã eles vão fazer a mudança de sexo total. A pessoa vai mudar de sexo, depois ela vai querer reverter. Ela mudou e depois ela quer voltar. Por quê? A gente nota que os homossexuais, naquela ocasião, eu tinha 20 e poucos anos, eu já tinha visto isso no meio dos acadêmicos, dos universitários, que eles não estavam nunca satisfeitos com a forma que havia. Então, assim,
vai mudar a pessoa e vai querer voltar. Isso tudo tem acontecido depois que fizeram a transexualidade. A pessoa quer voltar ao que era, mas não tem mais jeito. Entende? Então, o que a gente nota é o seguinte: há uma alteração aí séria, patológica, às vezes, conforme o caso, multissecular ou multiexistencial, que diz respeito à manifestação da forma corporal, a forma hominal, a forma, vamos dizer, no caso aí, somática da pessoa. Ela então não está satisfeita com aquilo. Ela muda, mas não fica satisfeita com a outra. Agora, eu falava já com 20 e poucos anos, eu falei assim, a pessoa veio agora, é um corpo de homem, então ela quer ser fêmea, então vira um homossexual. Chega na outra vida, eles arranjam um corpo de fêmea, ela vira lésbica, ela quer ser macho. Entendeu? Então, ela nunca está satisfeita com aquilo. E uma coisa que mostra que a pessoa tem essa tendência é aquele homossexual que é, vamos dizer, disperso e que é também promíscuo. Ele nunca está satisfeito. Então, naquela ocasião, eu comecei a estudar para ver se eu encontrava um casal de homossexuais que completaram e comemoraram as bodas de ouro de 50 anos juntos. Eu nunca descobri nenhum. Agora, comecei a estudar isso com as lésbicas. Eu estava esperando uma lá no Rio. Eu falei assim, essa aí eu acho que vai conseguir, porque elas são totalmente dedicadas uma à outra. Lá de Ipanema. Tinha 36 anos quando elas se separaram. Separou, não teve jeito, não chegou lá. Adiantou nada. Então foi uma desilusão para mim também. Entre lésbica e homossexual, do que eu pude estudar. Mas é que eu não coloquei milhões de dólares nessa história para fazer pesquisa, nem nada, precisa de fazer, né? Uma coisa então, mais ampla, um universo mais amplo. O preponderante, então, seria a paragenética? Para mim, a paragenética, a tendência da pessoa e o discernimento dela. Ela tem que estudar o processo de discernimento muito seriamente para ver como é a tendência dela perante a morfologia. Como é que ela é com a forma? Porque os mutantes é justamente isso. Chega num ponto que ele não domina mais a forma do psicossoma. No caso aí, é o holossoma. Então, o holossoma está perturbado a forma. Aquilo cria, então, uma parapatologia violenta. Agora, tudo indica que essa parapatologia muito séria, mais tarde, ela tem início com o processo do lesbianismo, da homossexualidade. Seria em função também de muitas vidas dentro da mesma... Também, mas isso é alguns casos, mas não são todos, depende da situação que é. É que o senhor falou também sobre essa história de camisolão ali, que tem a ver com a forma... Isso aí é um processo mesológico da criação. Então, se você criar uma criança, ela vai seguir aquilo que você deu como impulso. Mas isso pesa menos. Eu sou totalmente contra o processo de religião em cima de criança. Por quê? Eles fazem uma coerção em cima da infância para colocar o J. Cristo, você está entendendo? Essa bobagem toda que tem ali dentro. Isso aí é uma loucura na criança. E eu vi isso tudo na minha infância e eu não tive essa influência. Ainda bem, porque meus pais davam conta disso. Minha mãe era professora e ela era universalista, ela não queria saber disso. Então isso aí é seríssimo. Outra coisa, a gente tem que lembrar que todas as crianças que foram abandonadas no meio do mato e que um bicho tratou delas, lobo, por exemplo, elas criaram e ficaram igual o lobo. Nunca viraram, se ela passou algum tempo lá, nunca se tornaram uma pessoa humana normal depois de adulta. E não viveram muito. Isso está dentro do processo da antropologia, é só estudar aí, ver a parte histórica que vocês vão ver isso. Agora, então você veja, há um problema na criação da infância que altera o segmento da pessoa. Agora, eu sou muito favorável a isso, que a minha mãe me ensinou a ler e escrever com 4 anos. Isso influenciou demais a minha vida intelectual. Eu sou dedicado à leitura, escrita desde essa época, desde os 4 anos. Tem mais de 70 anos. Isso não é fácil. Eu caminhei por ali, me adaptei ao meu temperamento, meu jeitão. Então, veja, é um processo de índole, de tendência. Agora,
entre mesologia e paragenética, o preponderante ainda seria a paragenética. A paragenética vem sempre antes. Ela vem sempre antes até da genética, da mesologia, da formação cultural da pessoa, qualquer que ela teve. Se você for olhar, é muita gente desse jeito. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a superação Agora, disso, o que eu vejo é o seguinte: eu sou favorável que a pessoa faça aquilo que ela quiser com o corpo. Tanto tem muita gente suicida, o problema é dele. Cada um faz com o corpo aquilo que bem entender. Eu acho que a pessoa tem o direito de escolher isso. Agora, só tem uma coisa: ela não deve pegar isso como sendo uma bandeira para todo mundo ser igual a ela. Isso é loucura. É o que a gente vê muita coisa por aí assim. Isso está errado. Então, há determinados limites ou raias que têm que ser respeitados, porque é um processo lógico, cosmoético e, vamos dizer, de liberdade democrática de todo mundo, né? Tanto para o homossexual, para o heterossexual. Não? Professor. Cada um escolhe o que quiser. Aqui. Obrigada, professor. Aqui no ar. Aqui. O senhor falou que a paragenética ela é preponderante, mas ela mesmo quando a mesologia é acachapante, quando ela é muito forte, muito presente na vida da pessoa, ainda assim a paragenética ela vai Não, se a paragenética da pessoa é frágil, ela teve muitas vidas igual a gente, mas ela é frágil, ela escorrega na casca de banana. Por exemplo, um intermissivista, o senhor comenta que a maioria aqui foi o primeiro curso intermissivo, né? Um intermissivista que fez o primeiro curso intermissivo e mesmo assim ele é soberbado pela mesologia, uma mesologia. Escuta, mais... Você já viu esse retomador de tarefa? Sim. Tem cara que me conheceram, viram a Conscienciologia há 2 décadas. Esqueceram tudo, deixaram para lá, agora estão voltando. É tomador de tarefa. Tem muito disso. Há desvios. E outra coisa, quando mais moça, aos pecadinhos mentais. A tendência do adolescente é desviar em muitas coisas se não tiver cuidado, se ele não tem uma boa orientação, uma boa educação. E outra coisa, com essa vida que está aí, o povo tudo na base dos chats da internet, muita besteira que tem nisso aí. Como é que fica? Há muito desvio, inclusive de intermissivista. Mas no caso desse que o senhor comentou do lobo, por exemplo, o intermissivista passar por uma situação dessa, ele seria capaz de... Eu não ponho a mão no fogo para ninguém, Luiz. Porque essa situação é mais pesada, né? Ela pode voltar e cair no mata-burro 3 vezes. Quebrou uma perna, quebrou outra perna, depois quebrou um braço. Tudo isso eu já vi. Uma pessoa só, no mesmo mata-burro. Então, a gente tem que ir com calma. A teimosia, para mim, é a maior ignorância que existe. E é muita gente teimosa. Olha em torno de você, na sua vida comum, que você vai encontrar muita gente teimosa. Isso o que é? Bitola. É obtusidade. Falta raciocínio. Falta de discernimento. A vida tem muito disso, então a gente tem que dar um desconto, né? Entender como é que é. Normalmente, qualquer um de nós não ganhamos todas. A gente não acerta sempre. Nós não somos serenões, nós somos pré-serenões. Então, tudo é possível, né? Acontecer, a gente tem que dar um desconto, entender os outros, procurar ajudar. Agora, eu acho, há muitos anos que eu penso assim, a melhor ajuda que você pode dar a uma pessoa é fazer a explicitação dos fatos, da verdade. Eu chamo isso de esclarecimento. O esclarecimento é que melhora o discernimento da pessoa. É a TARES. É o que eu tento fazer aqui. O que é? Esse prédio aqui, ó, com toda a cúpula, foi feito para cada TARES. Debate da TARES, o tempo todo. É um caminho para ver se melhora os desvios, os auto-enganos. Sabe? É muita. A auto-enganologia é uma das grandes ciências da Terra. Tem muitos próceres, tem muita gente, né, favorável à auto-enganologia. Você olha bem, você que conhece aí esse povo, olha a toxicomania, que loucura. Olha o crack, como é que está fazendo agora no Brasil, está graçando a nova geração, está acabando com tudo.
muita gente morrendo. Agora o governo resolveu prender esse povo todo dentro de um hospital adequado. Isso é uma boa, é uma saída para ver o que dá, vamos ver se diminui. Mas agora o problema todo é a fraqueza que tem contra os tóxicos e os profissionais da toxicomania, né? Tanto os usuários quanto os narcotraficantes. O governo sabe estudar isso. Agora, os governos não, estão jogando a toalha, não deram conta. Então, juntaram agora vários ex-presidentes para defender que tem que abrir e deixar a mazorca, a anomia, a anarquia do tóxico. Isso é uma loucura. Tem que investir mais em educação. Até o Fernando Henrique Cardoso está favorável a essa. Por que é que eles não fazem? Vai lá, mexe no Supremo Tribunal, mexe no povo, arranja dinheiro, deixa, os políticos têm que deixar de colocar o dinheiro no bolso e fazer escola, lugar para o povo trabalhar, arranjar escolas, fazendas para o povo trabalhar lá dentro, melhorar, pensar em outras coisas, trabalhar com a natureza. Só de ter contato com a natureza, a pessoa pode melhorar muito as tendências emocionais de bicho que ela tem. Professor? É só olhar, ter contato com a natureza, com a árvore, com a grama, com a flor, com a fruta, com o pomar, o jardim. Isso põe a pessoa no outro caminho. Devia de ter cadeia com jardins, cadeia com sistemas agrícolas, cadeia de tudo quanto é jeito, o povo trabalhando lá dentro. Professor, e essas pessoas que não estão preparadas para TARES, né? É feito a TARES, mas elas não recebem... Sei, mas isso aí é igualzinho, por exemplo, o gato. Aí passa aqui, pelo ó, estrupo isso evolutivo. é igual o gato e o cachorrinho lá da sua casa. Você não pode esperar que ele vai entender conscienciologia. Ajuda naquilo que você pode, vamos em frente. Mas mesmo você fazendo a TARES, passa a ser um estrupo evolutivo? A TARES a gente faz para quem quer. Não, você faz para quem quer, você não vai perder tempo com um pouco que não te entende. Nós, por exemplo, eu falo aqui todo dia, o ano inteiro, para pessoas que querem entender isso. Eu não vou doutrinar o povo igual esses fanáticos religiosos na praça. Olha aqui, Jesus é que salva, é o caminho. Eu não sou isso. Eu não vou falar nada disso. Eu estou aqui para debater o assunto. Eu não quero convencer ninguém, não quero persuadir ninguém. Eu quero informar. Se a pessoa quiser, ela leva isso a sério ou não, o problema é dela. Eu não ponho a mão na cumbuca nisso. Essa minha posição também é muito positiva e boa para a gente, é o jeito da gente viver melhor. Agora, Alba, eu espero então, mais os outros 100, que você é ótima para defender todo o processo. Você viu que teve gente que até falou sobre o seu processo técnico, você é muito boa. Obrigada. Eu espero outros, já tem outros encaminhados, não tem? Tem. Estou esperando, tá? Beleza. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 92 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 30 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos um recado, Geraldo, Energometria. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Queríamos dar alguma informação de suporte para os amigos da enciclopédia, informando o seguinte: aqueles que fizerem um depósito bancário ou uma transferência bancária para a conta do CAEC para pagar o programa Amigos, por favor, faça com, chama-se depósito personalizado, isto é, você coloca o teu nome no depósito de poder identificar no extrato bancário. Senão a gente não identifica e não consegue efetivar a sua inscrição no programa dos amigos da enciclopédia. Então, coloca lá o teu nome e também depois envia um fax para o CAEC, que é o 45 35 25 26 52, ou manda um e-mail para nós também no programa Amigos, para a gente efetivar a sua inscrição. Se a gente fica perdido isso aí, isso não é registrado. Outra coisa também, que todo amigo da enciclopédia, que está com a assinatura em dia, deve ter a sua senha para acessar o site do programa Amigos. Muitos não têm ainda, defasou a senha, ou venceu, ou não recebeu a senha por alguma razão. Então, basta entrar lá no site www.enciclopediacancerologia.org e lá, na frase lá, esqueceu sua senha e solicita sua senha. Ou entra em suporte também e solicita o suporte, a gente envia uma senha nova para você acessar. E também, quem tiver dificuldade para acessar o Holocérebro, fazer sua pesquisa, ou para fazer o download, baixar a Enciclopédia da Conscienciologia, edição 2012 já nova, por favor, entre lá no site também,
em suporte e solicite informe qual é o seu problema, a dificuldade, que nós vamos dar todo o atendimento para que você possa fazer as baixas e fazer sua pesquisa. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da CIP, em parceria com o CIAEC, estamos convidando a participar do curso Energometria. Você já identificou o seu perfil parapsíquico? Esse é um curso sem pré-requisito, com o professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos antiparapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. Vai ser realizado nos dias 28 e 29 de janeiro de 2012. Local: Auditório do Discernimento. Para mais informações, 45 3525 2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Crescendo Eletronótica Conscienciologia, especialidade Mental Somatologia. Autor, professor Arlindo Alcagipani. Obrigado e boa tarde a todos.